Então vamos lá. Vamos pro tema de hoje, que eu resolvi fazer aqui rapidinho com vocês. Que é o seguinte, eu vou até botar aqui enquanto vocês estão entrando, porque vira e mexe vocês me mandam na caixinha, Luísa, fala mais sobre espiritismo, me conta mais, por que que toda hora falam que não pode, católico não pode ser espírita? Ou então, por que que tem tanta gente que vai a ambos os lugares, né? Fica uma certa confusão. Então eu vou colocar aqui o tema de hoje, enquanto o pessoal tá chegando. Rosário versus espiritismo, porque eles são antagônicos, tá bom? Eu vou explicar um pouquinho hoje, rapidamente, para todo mundo. Rosário, espiritismo. Vamos lá. Pra quem não sabe, tá chegando aqui ainda, é novo no pedaço, deixa eu me apresentar. Luísa, como é que você vai falar sobre isso? Como é que você tem coragem de abordar um assunto tão delicado? É o seguinte, meu nome é Luísa Desmarais, né? E eu trabalho há mais de 10 anos, né, com os meus pais na Desmarais Tour, e muitos padres levando grupos de peregrinação católica. Né? Então eu tenho um grande amigo exorcista, um padre exorcista, o padre Giovanni, e assim tantos outros padres, né, tão bons que viajam conosco e claro, né, vão sempre conversando conosco dos perigos do espiritismo. E eu falo os perigos porque eu quero alertar, porque eu quero ser amiga de vocês. Não é porque eu sou a dona da verdade. A verdade está em Deus, no único Deus, no nosso Salvador Jesus Cristo, tá? Então, assim, eu quero trazer essa verdade para alertar. Quem alerta, amigo tá? Agora, a vida de cada um de vocês, a vida de cada escolhas são pessoais e Deus respeita o livre-arbítrio, quem sou eu para não respeitar? Mas, mais uma vez, quem avisa, amigo Então, vamos lá. Muitas vezes me fala assim, Luísa, por que que você vive dizendo que o espiritismo é perigoso? Por que que o espiritismo não é cristão? Aliás, eu vou em centro espírita, já recebi isso de gente. Eu vou em centro espírita que o nome é de santo. Tá, então vamos por partes. Vamos primeiro entender o que que é mais ou menos o espiritismo. Né? O espiritismo ele começou lá em 1857. Engraçado esse tempo, né? Porque foi um ano antes das aparições de Nossa Senhora de Lourdes, que foram em 1858. Nossa Senhora na França apareceu também, já tinha aparecido para Santa Catarina de Labouré. Depois apareceu em 1846, né? Em La Salette, na França também. Então, assim, Nossa Senhora estava muito preocupada com a França, o povo francês. Ela sabia que algo ia ali acontecer e que ia realmente perturbar a mente de muitos filhos queridos dela, né? Aliás, a aparição em La Salette, na França, é Nossa Senhora chorando, é uma aparição profética, né? E, enfim, ela é muito longa, mas a gente pode resumir basicamente que é ela chorando pelos filhos que iriam se perder por tantas e tantas mentiras e enfim, que iriam surgir ali a partir na França mesmo. E logo depois aparece Allan Kardec, sim, né, pegando o Evangelho de Cristo e fazendo, muito folgado, né, pegando o Evangelho de Cristo e refazendo uma leitura, né, Evangelho segundo Allan Kardec, né, então assim, um pobre mortal fazendo uma releitura do Evangelho segundo ele mesmo, tá? Então nisso tudo vocês já vão reparando aí que ele faz o quê? Algo que é o orgulho dele sobre Deus, sobre Jesus, tá? Porque é uma leitura de Allan Kardec sobre o Evangelho. Tá? Isso acontece em 1857, tá? E aí o que que acontece? O que que os próprios espíritas se declaram, né? O que que eles são? O que que eles acreditam, tá bom? Eles acreditam não na revelação do Espírito Santo, na revelação da palavra de Deus, né? Na Bíblia, não, eles não acreditam nisso. Eles acreditam na revelação de espíritos, né? Que ao invocar espíritos, eles acreditam no que aqueles espíritos revelam. Espíritos, né? Então, que eles chamam de espíritos desencarnados. Então, já é o oposto do que nós acreditamos. Nós não acreditamos nisso, pelo contrário. Na nossa
Bíblia, que a gente sabe, né, que é da palavra de Deus. A gente tem lá em Deuteronômio, que eu vou ler para vocês, no capítulo 18, Deus proíbe a invocação de espíritos. E a gente acredita na revelação do Espírito Santo. Então já são duas coisas antagônicas, já não são. Como é que elas vão poder se combinar? Não tem combinação, acreditam em coisas diferentes, né? Então, por que que eles usam o nome dos santos, né? Por que que eles, né, nos centros espíritas, por que que eles fazem essa confusão? Porque, vamos lá, o demônio é o pai do quê? Da mentira. E ele, para poder confundir os filhos de Deus, eu tô dando os nomes aos bois, ele quer sim fazer uma grande confusão. Ele pega o quê? Se ele falar só mentiras, fica muito fácil pra gente identificar a mentira. Então o que que ele usa? Ele usa verdades. Como é que ele se aproximou de Eva lá para fazer Eva cair? Vamos lembrar? Ele fala, né, que o fruto é gostoso. O fruto parecia gostoso mesmo, né? Então assim, ele começa com uma verdade, né? O fruto é gostoso, né? O fruto tá ali, né? E ali ele começa então a fazer com que Eva vá caindo nas outras mentiras. Ele faz confusão. Exatamente. Então, que eles utilizam? Os espíritas, né? O espiritismo, ele declara, ele pega a Bíblia não para dizer que é uma Bíblia na qual eles seguem, mas para dizer que é um patrimônio da humanidade, porque ali tem direções morais muito boas. Como é que tem direções morais muito boas se eles não seguem exatamente ali? Pega só o que, né, o que quer. Né? Então, assim, eles vão fazendo essa salada de frutas, aí pegam o nome de santos, porque os santos são pessoas o quê? Quem são os santos católicos? São os que se assemelham, né? Estavam unidos, né, ali com Jesus em santidade, não é isso? E eles então amaram muito. Quem é santo é quem ama muito. E quem ama muito é o quê? Paciente, é caridoso, né? É uma série de qualidades. Tem uma série de qualidades. Então eles pegam para eles como se o espiritismo fosse a ver com os santos. Só que os santos, eu acho um absurdo, porque os santos são completamente diferentes do que o espiritismo prega. Eles acreditam, nós, né, os santos, o que eu digo nós, a nossa igreja, né, os santos que fazem parte da nossa igreja, eles acreditam em Jesus Cristo como Filho de Deus. Na Bíblia, como a palavra que revela o que devemos fazer. E eles não acreditam em Jesus Cristo como Deus. O espírita, ele não acredita em Jesus como Deus. Mas ele não pode negar que Jesus é maravilhoso. Aliás, ninguém pode negar isso, né? Então, o que eles fazem? Eles pegam e falam que Jesus é um espírito iluminado. O que significa isso? Eu não sei. Né? Então, eles vão fazendo uma salada de frutas, né? E aí vão fazendo com que as pessoas boas, com boa intenção, se enganem, né? Então, a partir deste momento, a pessoa vai deixando de ter uma fé católica e vai fazendo um sincretismo religioso. O que é sincronizar alguma coisa? É querer alinhar, não é? Aquele nado sincronizado, né? As duas têm que fazer a perna pro mesmo lado, levanta pro outro lado. É sincronizar, né, as coisas, é botar na mesma linha, na mesma linhagem. Só que é impossível a gente pegar coisas antagônicas e sincronizar. A gente não vai ter fé, a gente vai inventar alguma coisa. A gente não vai ter fé católica, né? A gente vai estar inventando algo. Então esse inventar algo nos destrói. Porque vai destruir a verdadeira fé. E isso é muito perigoso. Tá? Por que é perigoso? Porque isso é porta aberta para o demônio mesmo. Por que é porta aberta para o demônio? Porque ao fazer isso, nós estamos traindo a nossa confiança no único Deus. E a traição a Deus é muito grave. Não é um simples pecado, né? Um pecado no qual a gente cai, se levanta e tal, de outros tipos, né? Mas o pecado da traição, do ocultismo, do espiritismo, ele faz com que nós tiremos
a nossa adoração ao único Deus e começamos o que? Eu preciso resolver minha vida. Eu vou lá no centro espírita porque eu quero uma cura tal, eu vou ver que o espírito lá vai invocar, o que ele vai falar. Então você está tirando a sua fé, você está tirando a sua fé em Deus e colocando então em algo que você nem sabe o que é. Quem são esses espíritos? Se Deus, na sua palavra, vamos ler aqui, ele proíbe que a gente faça invocação de espíritos, quem vai estar lá revelando as coisas para você? O desobediente, o próprio demônio. Posso te afirmar isso. Tá? Então, vamos ler aqui. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 a 12. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos algouros, ao feiticismo, à magia ou à invocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa de ti essas nações. Bom, ele está dizendo aqui que ele abomina quem invoca os mortos. Tá? Então, eu tô querendo aqui falar para as pessoas que estão querendo escutar as verdades. Quem não quer escutar as verdades, eu convido a sair de fato da live, porque isso aqui é um aviso sobre a nossa fé católica. Se você é católico, você precisa ouvir essas coisas. Se você não é católico, tudo bem, passar bem, vai então procurar a sua fé, a sua crença. Você tem a sua liberdade, mas a fé católica não permite que você vá domingo à missa e depois vá ao centro espírita. Tá? Então, isso vai fazer com que a sua fé se destrua, você vai acabar ficando cheia de neuroses, cheia de contaminações mesmo do mal. Por quê? Porque você abriu a porta para ele. Você tirou a sua fé no único Deus e você pegou outras crendices. Tá? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui pensando novamente. Deus, ele é como se fosse o nosso marido, tá? Nossa fidelidade que a gente deve. A gente não pode virar para ele e falar, eu te amo. Se você vira para o seu marido, ou a sua esposa vira para você, te amo, e ao mesmo tempo vai procurar outras pessoas para satisfazê-lo. Eu amo meu marido, eu te amo, fala tudo. Aí você vai na missa, você se joga, aí você reza, você se ajoelha, aí você fala que você ama a Deus e aí reza o seu rosário, aí você reza faz a sua quaresma de São Miguel e no dia seguinte você tá indo lá para verificar, né, se tem alguma invocação, alguma revelação de algum morto. Né? Então isso é a mesma coisa você virar pro seu marido e falar assim, eu te amo, dá muito beijo, muito abraço, você é muito sincera naquele momento. E aí quando ele vira as costas, você fala assim, agora eu tô precisando satisfazer essa minha necessidade que ainda não satisfez e eu vou lá e eu vou procurar uma outra pessoa para me satisfazer. Isso é traição. Tá? Isso é uma traição grave e isso é porta para contaminação. Isso quem diz não sou eu, é a nossa igreja, a nossa doutrina católica. Se você conversar com qualquer padre exorcista, ele vai te explicar isso. Tá? Se você ver de novo que eu li na Bíblia, em Deuteronômio 18, você vai ver isso de novo. Tá? Então, Luiz, então como é que eu faço? Eu tenho que ficar com medo dessas coisas? Não, olha só, mais uma vez, você está tirando o poder de Deus, o poderio de Deus do que ele é. Deus é poderoso, ele é o onipotente, onisciente, onipresente. Então o que acontece? Se você se coloca debaixo da proteção dele, e como é que a gente se coloca debaixo da proteção dele? Estando unido aos sacramentos. Como é que é isso? Os sacramentos é o quê? Você tem que estar sempre bem confessada, o sacramento do quê? Da confissão. Sempre, pelo menos, indo à missa dos domingos e de preceitos, né? E também, o quê? O nosso rosário, que é onde eu vou chegar.
tá? E por que eles são tão antagônicos? O rosário, se você for, então, no centro espírita ou em qualquer coisa, você vai fazer o quê? Invocar os espíritos, os mortos, eles chamam de espíritos desencarnados, né? Simplesmente, se você tá fazendo algo que é uma desobediência a Deus, você não tá chamando a sua prima ou a sua fulana. Eu já vi relatos de gente assim, ai, mas eu fui e o fulaninho falou exatamente o que acontecia entre eu e a minha mãe e tal. Ora, os demônios, eles sabem de muitas coisas. Eles são, né, anjos decaídos. Eles estão, né, rondando os ares. Eles sabem de tanta coisa. Mas eles não são oniscientes, claro. Não sabem de tudo. Mas sabem de muitas coisas. Então, eles podem revelar pra você coisas que você acha que como é que aquela pessoa saberia? Não, tá sabendo porque o demônio tá contando. Não é a sua filha que morreu, que tá... Não, porque Deus não permite isso. Tá? Então, você tá comunicando, você vai lá pra comunicar com o demônio. Isso é grave. Tá? Então... mas eu vejo muitas caridades né, no centro espírita que eu vou, fazer muita caridade e tal. Claro, mais uma vez, eles têm que ter uma aparência boa, bonitinha. O demônio não vai... O pai da mentira, ele não chega falando que ele é horrível e mentiroso. Ele sempre vai pegando as pessoas pela aparência de bondade, né? Então, o que acontece? Vamos chegar pro rosário, tá? O rosário é o oposto dessa conversa com o demônio. Ele é a conversa com os anjos de Deus. O rosário é a oração que é angélica. Nossa Senhora, quando aparece para São Domingos. E, aliás, se você quiser saber mais sobre essa aparição, vai lá que ainda tem tempo para você se inscrever no Mapa do Rosário. Tem muitos outros detalhes além desses, né? Sobre práticas incompatíveis com o rosário, sobre milhões de assuntos delicados que às vezes eu não posso abordar aqui. Lá eu falo com mais detalhes. A oração que Nossa Senhora fala como ela apresenta essa oração a São Domingos é o saltério angélico, né? Então ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então você tá falando o quê? Há uma oração angélica que tá chamando os anjos. Então, se no espiritismo você tá chamando o demônio, no rosário você tá chamando os anjos de Deus. E aí você começa a entender por que as pessoas que começam a rezar o rosário e frequentam centro espíritas e não têm noção, não fazem isso com sã consciência, mas não é porque a gente não faz uma coisa errada sem consciência que a gente não tem consequência. Se seu filho, bondoso, filho caridoso, filho dedicado aí, mas não tem consciência, tem 3 aninhos, pega uma faca, ele pode se cortar, né? Ele não tem consciência, pode até machucar o irmão, né? Então não é porque ele não tem consciência que não existem consequências para os atos ruins. Tá? Então a gente começa a entender que as pessoas que mesmo sem consciência, que frequentam o espiritismo ou algo parecido, e começam a rezar o rosário, começam a entrar em combate espiritual. E é enorme. Agora, tem que ficar com medo disso? Não, só tem que tomar consciência do que está acontecendo. É um combate porque você invocou o demônio e agora você está invocando os anjos. Eles não podem ficar no mesmo lugar. Então vai ter um combate forte aí. E aí vai vencer, claro, o céu sempre vence. Mas é necessário que você permaneça firme na sua decisão de conversão. E aí, como é que você vai poder realmente entrar nessa decisão de conversão? Primeiro você tem que fazer uma renúncia formal. Como é que essa renúncia formal acontece? Confissão. Você vai na confissão, vai fazer uma confissão bem feita. E aí depois você vai continuar com o seu rosário. E mais, se você realmente frequentava e tudo mais, não pare por aí. Se consagre a Nossa Senhora. Porque no território de Maria ele não pode ficar. Como é que se faz essa consagração, Luiz? É pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. O mesmo que escreveu esse livro, O Segredo do Rosário, que eu falo muito desse livro no nosso Mapa do Rosário. Quem tá lá dentro já viu que eu falo muito desse livro.
ele também escreveu um método de consagração. E é muito importante que você então se consagre. Eu sou consagrada, graças a Deus, desde 2013. E sou muito feliz de ser consagrada, porque eu sei que aqui ele não tem vez. Porque aonde é território de Maria, ele tem pânico. E se você pegar todos os exorcistas, eles vão falar que quem começa a rezar o rosário é um terror para ele, porque ele já sabe que ele vai ter que sair. Então ele começa às vezes num embate com uma luta, uma guerra, né, ali espiritual muito forte, mas ele vai tendo que ir embora, porque se você mantém a guarda ali, ele não tem para onde fugir. Ele não tem o que fazer, então ele vai ter que dar meia volta e ir embora. E isso é a libertação. O rosário, ele é uma oração não só para nos trazer paz, mas por que traz paz? Porque ela também é de libertação do quê? De todo mal à nossa volta. Ainda que alguém também faça mal pra você. Eu tive essas semanas aí que passaram muita gente falando: ah, Luísa, fulano eu acho que fez macumba, e fez isso, e fez aquilo outro. Ora, olha, vamos lá. Se você for uma pessoa, primeiro de tudo que se Deus não permitir, não acontece nada. Sempre é com permissão divina. Segundo, se você for uma pessoa que está unida, mais uma vez, unida aos sacramentos. O que é os sacramentos? Não falta missa, domingo, nem dia de preceito. Né? Está sempre bem confessada. Rezando seu rosário, ninguém vai poder tocar em você, nem na sua família. Porque Deus é sempre maior. Tá? Então, isso sim, isso vai tendo efeitos para quem, de fato, não está com suas armas a postos. E é uma loucura, se você tá sabendo que você tá tendo esse embate, que teve essa história. Às vezes não foi você que frequentou o espiritismo, mas às vezes é seu marido, a família dele que é muito envolvida e convive muito, e você também não tinha tanta consciência. Vai tendo aquela proximidade do céu com os demônios que são sempre rondando aquela família. E vai ter um embate, mas se você permanecer firme, você vai ser vencedora. Basta confiar e não ter medo. Porque senão você está tirando de fato, né, a sua confiança no único Deus. Acho que eu já falei muito, eu queria fazer uma live bem rapidinha. Mas é mais para alertar vocês sobre a verdade. Vocês entendem que são coisas diferentes? E se são diferentes, não dá pra... eu sou espírita e eu amo os santos. Uma vez, há muitos anos atrás, eu morava no Brasil ainda, e eu saindo da Demarretu, tava terminando o horário de trabalho, e eu encontrei uma moça muito boa. Saindo do banheiro, comecei a papear com ela, e comecei a ver que ela ficou um pouco confusa, meio, enfim. E aí, eu comecei a conversar com ela sobre... Eu tava com o meu rosário, né, o meu terço na mão, e ela começou a ficar meio estranha, meio esquisita. Enfim, acabou de soube que era o quê? Tava vindo de um centro espírita. Ela tava vindo de centro espírita e começou a falar: não, mas eu sou católica. Eu vou no centro espírita porque lá a gente faz muita caridade. Ora, e o católico não é chamado a fazer caridade? Aliás, para que a gente consiga fazer caridade para os outros, como está a nossa casa? Porque a gente sempre tem que perguntar, é muito bonito fazer para os outros a caridade, é mesmo. Porém, a nossa caridade maior é o quê? Tratar bem seu marido, tratar bem seus filhos, educá-los para o céu, né? Enfim, cuidar para que a sua casa não caia, né? Para que a sua casa seja uma família unida, para que a sua casa seja uma casa de oração. Isso é caridade, porque você tá dando seu tempo. Isso é a caridade de todos os dias. É muito mais fácil fazer filantropia. Pegar, né, já que tem um dinheirinho, pega lá, compra uns brinquedos e dá para os pobres. Isso é filantropia. É por amor a quem? A você mesmo ou a Deus? Então, caridade não é dar dinheiro para os pobres, ainda que possa ser. Mas caridade é se doar por amor a Deus. Seja de tempo, seja de dinheiro, seja de... enfim, de qualquer coisa que vá melhorar a vida do outro, né? Então, esse recado que eu queria dar, porque se você tá querendo ingressar, né, nessa batalha de oração, que é o rosário, porque ele é a nossa grande arma,
né, para combater todo o mal. É a oração mais meritória depois da Santa Missa, né? É a arma que a gente pode manusear, porque se a Santa Missa é a nossa bomba atômica, né, para destruir todo o mal, né? A gente não pode manusear, né? A gente não pode tirar do nosso bolso. O rosário a gente pode, né? Então a gente precisa começar a ter essa consciência antes de iniciar o rosário, para que a gente não desista se por um acaso vierem problemas, e ainda que você não tenha se metido com nada parecido com o espiritismo, se vier problemas, você pode ter certeza, se tiver algum embate ali, vai acabar logo, tá bom? Questão de evitar amigos espíritas, vamos lá. A amizade é algo que a gente vai tendo afinidade de valores, de pensamentos. À medida que a gente vai tendo um distanciamento de afinidade, é muito natural que a gente vá se afastando. Não é por maldade, tá? E você não precisa ter medo das pessoas. As pessoas em si, eu sempre digo, elas são filhas de Deus. Elas são boas de forma geral, é assim. Boas que eu digo assim, são filhas de Deus, estão procurando Deus e não conheceram através da verdadeira catequese. Quantas e quantas pessoas não tiveram uma boa catequese? Acho que a maioria. Então, você pode vir a ser essa catequese para essas pessoas, se elas são de fato suas amigas, né? Quem já foi, Luísa, já foi há 10 anos atrás num centro espírita. Então, formalmente, você tem que o quê? Renunciar a isso, se confessando, tá bom? O rosário em si, ele é um tipo de proteção. O demônio, em alguns exorcismos, quando alguém tá com um terço, ele chega a falar, ai, essas bolinhas que me atormentam, esses grãos que me atormentam. Porque o rosário, mais uma vez, para terminar, o rosário, ele chama a presença dos anjos. Ele chama a presença de Nossa Senhora, que é a mulher que pisa na cabeça da serpente. Porque com a sua humildade, tá? Enfim, ela vai trazendo tudo que o demônio não é. Ele vai lembrando através de ver Maria tudo que ele não é, né? E ele vai se retirando com pavor. Cada Ave Maria, sabe som estridente que a gente vai tendo que fechar o ouvido e a gente vai tendo que ir embora porque tá doendo o nosso ouvido? A Ave Maria é música para os ouvidos dos anjos, porque fala da nossa salvação, da encarnação. Mas é como uma música estridente aos ouvidos do demônio. E ele vai tendo que se retirar porque dói a cabeça dele, é como se fosse isso, tá? É porque dói a ele, né? Então ele vai tendo que ir embora, tá? Mais uma vez, tem um cunhado espírita, devo me afastar? Olha, depende da questão do quanto você é próxima, tá? Você pode ser essa fonte de catequese. O que você tem que mais se preocupar não é se afastar ou estar perto. É você estar perto e pertíssimo de Deus. E esse pertíssimo, essa intimidade é vivenciando os sacramentos e rezando o rosário, tá? Tem um exorcismo que eu li há muitos anos atrás, eu não achei para trazer aqui a tempo para vocês, porque eu fiz essa live correndo, mas é de um ex-satanista que conta que ele se converteu quando ele começou a gostar de uma menina e ele queria fazer trabalhos para que ela viesse para ele, porque ela gostasse dele e tal, nananã. Só que não surtia efeito nada do que ele fazia. E ele começou a acompanhar, ver o que ela fazia na vida dela. Ele começou a ver que ela era uma menina de missa diária, que ela comungava com frequência, né? Se confessava com frequência e rezava o rosário. Todos os dias. Então, ele foi vendo que não ia surtir, ele foi vendo que não surtia efeito, então não era por causa daquilo, e ele começa então a se converter por conta disso, tá? E assim são inúmeros casos, inúmeros exorcismos que a gente pode um dia marcar de ver uma live aqui que eu posso trazer alguns para ler para vocês, que é muito interessante a gente ver como é que funciona. Isso para acreditar que existe um combate espiritual na nossa vida, à nossa volta. E é louco quem não está armado. Eu falo, é louco quem não sabe, quem não reza o rosário.
né? Eu tô aqui há mais de 1 ano e meio rezando com vocês o texto todos os dias. E vou, se Deus quiser, permanecer com vocês, rezando todos os dias. Mas ao fazer esse mapa do rosário, foi para poder ensinar vocês a rezar direito. De verdade, gente. Porque muitas vezes a gente acha que tá fazendo algo bom e não tá. Né? Que a gente vai amar como essa pessoa. Tô voltando do espiritismo e fui à missa semana passada. Não pode. Né? Tá? Como é que você pode amar a Deus traindo ele toda hora? Você não nem tá sabendo que tá traindo ele, né? Então, bom, eu vou continuar aqui lendo aqui, tem alguma pergunta, porque senão vamos terminar aqui. Era a minha mensagem para vocês. Não percam de se inscrever no Mapa do Rosário. Vai acabar agora, acho que em 2 horas, 3 horas está acabando. E vocês, né, depois não vão ter mais vaga para entrar. E eu vou achar uma pena, porque de fato está tudo muito bem elaborado lá dentro. Foi feito com muito carinho. Eu tive uma equipe para me ajudar, para poder fazer, né? Como vocês sabem, eu tenho 3 filhos. Né? Então, assim, para fazer a gravação das aulas foi realmente difícil, mas ficaram maravilhosas. Eu digo no sentido assim, a equipe trabalhou muito bem, tá? Fico feliz quem já está acessando, está gostando. Como se consagrar a Nossa Senhora? Mais uma vez, olha só. Para se consagrar a Nossa Senhora, você tem que ler o Tratado da Verdadeira Devoção, que é do São Luís Maria, tá? Ele é um livro que você acha na internet, em vários locais. Você com certeza vai achar. O Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Grignon de Montfort. Tá bom? Fico feliz quem já está assistindo aí as aulas do Mapa do Rosário. Me deem um feedback depois. Tem mais alguma dúvida em relação ao espiritismo? Mais uma vez, enfim, não esqueçam. Nossa Senhora apareceu na França 3 vezes, né? Nesse momento tão difícil lá na França que surgiu o espiritismo, ela apareceu, né? Em Paris, apareceu depois em La Celeste, apareceu em Lourdes, para resgatar aquela fé daquele povo. E ela, como chegou ali, né? Talvez o espiritismo e tantas outras coisas que aconteceram na França tivessem tido um efeito muito pior. Nossa Senhora foi lá e, como mãe misericordiosa, parou um pouco desses eventos, tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Aguardo vocês, como todos os dias, na live também do terço no Maria Passa na Frente, tá bom? Em relação às outras práticas incompatíveis que existem, eu falo lá no Mapa do Rosário mais detalhes, né? Existem muitas práticas de ocultismo que são sempre incompatíveis e eu falo com mais detalhes lá. Tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.